Boa noite, bem-vindos ao Jornal do Rio. Seguimos juntos com as principais notícias do dia aqui no Rio de Janeiro. E temos destaque, lógico, para o depoimento de Neymar à Polícia Civil na investigação que diz respeito à divulgação de fotos íntimas com a mulher que o acusa de estupro. A gente vai trazer todos os detalhes ao vivo para você já aqui no Jornal do Rio. Ainda temos informações sobre uma operação que aconteceu na Baixada Fluminense, na região de Duque de Caxias, para combater tráfico de drogas, roubo de cargas e também extorsão. 26 pessoas foram presas nessa ação de hoje. Na Zona Oeste, na região de Rio das Pedras, um novo aplicativo de transportes. A polícia investiga se esse app é de uso da milícia, é administrado pelos milicianos da região. Acompanhe a reportagem dentro de instantes aqui no Jornal do Rio. E aqui, encerrando o nosso giro de manchetes das principais notícias, o nosso querido carequinha, Ricardo Boechat, é homenageado em livro que é lançado hoje aqui no Rio de Janeiro, em Ipanema. Toca o Barco, as histórias de Ricardo Boechat. É esse livro e a gente tem informações ao vivo sobre isso ainda nessa edição. Tudo isso e muito mais em 30 segundos aqui no Jornal do Rio. Eu tô te esperando. Estamos de volta com o Jornal do Rio e a gente já segue com a informação ao vivo sobre essa expectativa em torno do depoimento do jogador Neymar na cidade da polícia. Ele que vai prestar esclarecimentos sobre a divulgação de fotos íntimas da mulher que o acusa de estupro. Informação chegando agora ao vivo. Natasha Franco, boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. A gente acabou de confirmar, Thaís, que Neymar segue para a cidade da polícia de carro. Ele que chegou de helicóptero vindo de Mangaratiba para o aeroporto de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, pegou um carro no aeroporto de Jacarepaguá e está seguindo agora até a cidade da polícia. Como está em pleno horário de rush, o tráfego é muito intenso. A última informação que nós tínhamos é que Neymar estava preso no trânsito entre a linha amarela e a linha vermelha. Provavelmente ele deve pegar ali a alça da Avenida Brasil para acessar o bairro de Benfica e então chegar à cidade da polícia, onde ele é esperado pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, já que ele fez a divulgação de imagens íntimas da mulher que acusa ele de estupro. Essas imagens acabaram derivando esse inquérito da delegacia aqui do Rio de Janeiro, a delegacia que fica ali na cidade da polícia, e Neymar era esperado, Thaís, para prestar esse depoimento amanhã, sexta-feira. Mas como ele acabou se contundindo durante o amistoso, ele agora seguiu para lá. Inicialmente, a primeira informação é de que Neymar iria prestar depoimento na Lagoa, na zona sul do Rio de Janeiro, dentro de um setor da polícia onde ficam os helicópteros. Mas durante a tarde essa informação mudou e Neymar vai prestar depoimento na sede da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, na cidade da polícia, na zona norte do Rio de Janeiro, ali próximo à favela do Jacarezinho e também de Manguinhos. Neymar segue agora preso no trânsito e a imprensa inteira espera a chegada dele na cidade da polícia. Thaís. Natasha, só reforçando, a Polícia Civil tinha esclarecido mais cedo a informação de que ele não teria tido nenhum tipo de benefício, um helicóptero blindado, escolta, nada disso. Essa informação ainda foi mantida, né? Mantida. Neymar segue de carro particular, a gente não sabe se é o carro dele ou de uma outra pessoa, mas ele segue de carro particular sem nenhum tipo de escolta ou mesmo helicópteros cedidos pela Polícia Civil. Thaís. Como qualquer outra pessoa que vai prestar esclarecimentos ali à Polícia Civil. A gente ainda nessa edição fala mais sobre esse assunto e conversa novamente com a Natasha Franco. Agora a gente vai falar de milícia. Ali na região de Rio das Pedras, a gente sabe que fica a mais antiga milícia do estado do Rio de Janeiro. E por lá, uma novidade. Seria um aplicativo de transporte. Esse, como a gente já conhece por aí, usa em toda a cidade. Ali naquela região, esse aplicativo começou com trocas de mensagens há cerca de um ano. Agora foi feito realmente um sistema online que os moradores podem solicitar esse serviço de motoristas. A gente foi até lá acompanhar, agora a Polícia Civil, inclusive, está acompanhando de perto essa situação para saber se o grupo paramilitar que atua ali na região é responsável, administra esse sistema online. Na entrada de Rio das Pedras, o anúncio de um aplicativo de corrida chama a atenção. Mas a novidade tecnológica, com promessa de facilitar o transporte na comunidade, é investigada pela polícia. A suspeita é que o app é controlado pela milícia, assim como ocorre com outros serviços. Ele funciona como um programa qualquer de corridas. O usuário se cadastra e pede o carro. O nome do motorista também é identificado. Há um ano, o serviço era intermediado pelo WhatsApp, mas desde o mês passado está disponível para instalação. O programa também opera em outras comunidades da região.
Moradores disseram à nossa reportagem, sem gravar entrevista, que o uso do novo software é estimulado pela milícia e que aplicativos tradicionais de corrida não estão funcionando nessas localidades. O problema não é o aplicativo em si. Em relação ao aplicativo, qualquer grupo, qualquer empresa ou qualquer organização tem o direito de criar um aplicativo e otimizar o seu transporte e o transporte daquelas pessoas associadas. O grande problema é que esse aplicativo ele está sendo controlado e utilizado pela milícia, que impõe um domínio daquele território e utiliza-se do medo para poder garantir que outros motoristas de outros aplicativos não adentrem aquele território. E não é de hoje que os cariocas sofrem com a atuação de grupos paramilitares. Em abril deste ano, 2 prédios irregulares desabaram na Muzema, matando 24 pessoas e revelando mais um ramo de atuação da milícia, a venda de imóveis. O controle do grupo sobre o negócio vai desde a ocupação do terreno, passando pela construção e comercialização. Grupos paramilitares já têm no seu rol de exploração serviços como gás, internet, luz e até o transporte aquaviário de moradores. Recentemente, nós mostramos aqui no Jornal do Rio que ligações do Disque Denúncia sobre a venda de cigarros contrabandeados pelo grupo dobraram do ano passado para cá. A milícia nada mais é do que uma cópia da máfia italiana. A máfia italiana fazia isso e fazia muito bem, que é a exploração dos serviços gerados naquela comunidade que ela domina. Hora de falar de saúde aqui no Jornal do Rio. Falamos essa semana sobre as más condições do Hospital Federal do Andaraí, que fica ali na zona norte do Rio de Janeiro. Faltam equipamentos, faltam medicamentos, além disso, a superlotação. Diante dessa realidade, a Defensoria Pública fez uma fiscalização hoje por lá e você acompanha agora o resultado. Após a visita ao Hospital Federal do Andaraí, a Defensoria Pública da União não tem dúvidas. A unidade será denunciada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A vistoria aconteceu após o CREMERGE interditar parcialmente a unidade por operar em péssimas condições. Por aqui, pacientes da emergência dividem espaço com aqueles que deveriam estar em outros setores. A UTI também foi improvisada na sala da enfermaria. Doentes idosos que deram entrada em março permanecem em macas pelos corredores porque não há leito. No local onde seria construída uma nova emergência, o mato só cresce. Além do problema do espaço físico, também tem falta de pessoal. E por que o CREMERGE está tentando a interdição ética? Porque, diferentemente das outras unidades que têm superlotação, aqui tem a conjugação de falta de médico e superlotação. Desde 2014, a Band vem denunciando a situação do Hospital do Andaraí. De lá para cá, nada mudou. E o pior, muitos setores já estão fechando as portas. O Centro de Tratamento de Queimados, por exemplo, que já foi referência no país, hoje atende com corpo clínico reduzido. Os pacientes da oncologia, que necessitam fazer quimioterapia, hoje já não fazem mais o tratamento por falta de medicamento. É o caso desta mulher que em novembro descobriu um câncer de mama. No início do ano passou por uma cirurgia para retirar a mama. Como não conseguiu fazer quimioterapia, o nódulo voltou. Aí eu vim na oncologista, fazer a consulta, ela me marcou para o dia 23 de maio, começar a primeira quimioterapia o mais rápido possível. Só que chega aqui e não tem remédio. A maternidade, a cardiologia e a pneumologia já não existem mais. Imagens feitas em 2017 mostram pelo menos 2 andares da unidade interditados e com obras paradas. O cenário hoje ainda é o mesmo. Enquanto isso, o Hospital do Andaraí respira por aparelhos. A gente vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente fala sobre a operação da Polícia Civil, terminando com 26 presos na Baixada Fluminense. Seguimos com informação ao vivo aqui no Jornal do Rio para falar que Rony Lessa, aquele PM reformado, apontado como assassino da Marielle Franco, vai prestar depoimento amanhã sobre esse caso, um depoimento à Justiça. Hoje ele prestou esclarecimentos sobre aqueles 117 fuzis desmontados que foram encontrados na casa de um amigo dele. Quem vai contar detalhes sobre esses depoimentos é a Natasha Franco, que volta com a gente ao vivo. Fale, Natasha.
Pois é, Thaís, 2 processos diferentes e o grande problema é que esses 2 processos seguem sob segredo de justiça e, portanto, nem a audiência de hoje, nem mesmo a audiência de amanhã, que vai acontecer em relação à execução de Marielle Franco e Anderson Gomes, podem ser acompanhadas pela imprensa. O que a gente sabe é que hoje Rony Lessa foi ouvido através de videoconferência, já que ele está preso no presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e, portanto, ele foi ouvido nesse processo que foi aberto por conta dessa quantidade de fuzis que a gente vê agora na tela do Jornal do Rio, encontrada durante a prisão dele. Então, é um inquérito paralelo. Amanhã ele vai ser ouvido também pelo Tribunal de Justiça, junto com Elcio de Queiroz. O Rony Lessa é um PM reformado acusado de ter disparado contra os dois, e o Elcio de Queiroz é um ex-PM que estava dirigindo o carro de acordo com as investigações. Os dois vão responder diretamente no processo que investiga a morte de Marielle Franco e Anderson Gomes amanhã no Tribunal de Justiça por videoconferência. Thaís. Até já, Natasha. A gente volta a conversar em instantes com a Natasha Franco. E agora a gente segue por aqui falando de uma grande operação da Polícia Civil que aconteceu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. 26 pessoas foram presas. Essa quadrilha que é acusada de envolvimento no tráfico de drogas, roubo de carga e extorsão ali na região. Logo pela manhã, os agentes vasculhavam 6 comunidades de Duque de Caxias para cumprir 35 mandados de prisão. Entre os presos está o militar do Exército Matheus William Valentim, de 20 anos. O paraquedista já tinha anotações criminais por tráfico de drogas em fevereiro deste ano. Durante a ação, 2 criminosos ainda fizeram uma família refém quando tentavam fugir da polícia na localidade, conhecida como Corte 8, também em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, os agentes conseguiram liberar as vítimas e ninguém ficou ferido. Um dos bandidos é Rodrigo Rabelo Ferreira, de 22 anos. Ele também é acusado de ter matado o policial militar reformado Valdir Nobre da Silva, de 51 anos, na porta de um mercado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, em 2016. O outro é Francisco Eldon Rodrigues Filho, o Cacá, de 34 anos. Com eles, a polícia apreendeu uma pistola. Todos os detidos são acusados de integrar uma quadrilha que atua no tráfico de drogas, roubos de cargas, a estabelecimentos comerciais, veículos e sequestros na região. Os bandidos ainda ostentavam fuzis e granadas nas comunidades. As investigações, que duraram cerca de 3 meses, apontam que alguns dos alvos da operação não eram percebidos pela polícia porque não tinham anotações criminais e se deslocavam livremente por Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, sem qualquer receio. Eles ainda usavam mulheres e crianças para transportar as drogas para não chamar a atenção da polícia. Os indiciados responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de armas, organização criminosa, entre outros crimes, cujas penas somadas ultrapassam 30 anos de prisão. A Polícia Civil ela não quer só atingir o traficante varejista, aquele que vende a droga lá. Ela também nós temos lá na 59DP, operações que visam a lavagem do capital. Quais são as empresas que estão lavando esse dinheiro do tráfico de drogas? Onde esse dinheiro está sendo empregado? Onde ele está indo parar? Então, esse é um próximo passo, a investigação está em andamento ainda. Olha, o Ministério Público aplicou uma multa de R$ 750 mil à Liga Independente das Escolas de Samba, Liesa, depois de uma virada de mesa que garantiu no ano que vem, no primeiro grupo, a Imperatriz Leopoldinense. A escola foi rebaixada, mas com essa virada de mesa, tudo mudou no Carnaval de 2020. A gente vai agora até a Rádio Band News FM conversar com o Marcos Lacerda, que tem informações. O Carnaval do Rio de Janeiro de 2019 continua dando o que falar. Hoje, o Ministério Público entregou à Liga Independente das Escolas de Samba a multa de R$ 750 mil pelo não cumprimento do termo de ajustamento de conduta, que foi acordado entre o então presidente da Liesa, Jorge Castanheira, e o promotor Rodrigo Terra, para que não houvesse nenhuma alteração no regulamento do Carnaval após a apuração e a confirmação do resultado. Só que na segunda-feira tivemos a virada de mesa, que manteve o rebaixamento do Império Serrano e tirou a Imperatriz Leopoldinense de desfilar ano que vem na Série A e ela continuar desfilando no grupo especial do Carnaval Carioca. Essa aplicação de multa foi às 4h30 da tarde pelo próprio promotor Rodrigo Terra, entregando ao vice-presidente da Liesa, o Zacaria de Oliveira. Só que, de acordo com o promotor Rodrigo Terra e o Ministério Público também, eles podem acionar agora a Justiça, no entendimento do MP, a aplicação da multa do TAC
não deve garantir aí que haja uma revirada de mesa e a Imperatriz volte para o grupo de acesso. Então, eles devem acionar a Justiça para que o regulamento seja mantido. Mas isso é um outro passo, um passo mais à frente. Paralelo a isso, a Aliança tem que escolher agora um novo presidente, já que Jorge Castanheira se mostrou contrário a essa virada de mesa e se abdicou do cargo. Valeu, Marcos Lacerda, pela sua informação. A gente segue falando por aqui de desperdício de água. Isso porque 31% da água potável aqui do estado do Rio de Janeiro é desperdiçada. Os motivos são variados, vão desde vazamento aos furtos, ou seja, aqueles famosos gatos, né? Prejuízo chega a 50 milhões de reais. No meio desta rua, no Engenho Novo, o estouro do cano formou um chafariz. Moradores até colocaram pedras em cima, mas não dá para esconder o problema, que dura 4 dias. Cena que pode ser vista em toda a cidade. Nesta rua, em Copacabana, a água limpa corre para o ralo. O vazamento chegou a causar o afundamento de parte do asfalto. Além do grande número de vazamentos, em muitos casos a solução demora. Alguns minutos depois que a nossa reportagem chegou aqui, apareceu uma equipe da companhia de abastecimento para consertar o vazamento. Só que ele já durava mais de 15 dias e jorrava exatamente em frente a uma estação de água. Acho que foi até uma coincidência vocês estarem aqui e eles acabarem de chegar, porque a gente vem solicitando isso há muitos dias, várias solicitações com protocolo e não tinha surtido efeito ainda. Neste prédio, o vazamento num cano da SEDAI completa um mês. Esse cano está dentro da parede e ele já deu problema a primeira vez, eles vieram colocar um Durapox e agora pode ser que ele venha estourar numa madrugada aí, até quando for ver os carros estão todos inundados já, né? O estudo mostrou que junto a furtos, os gatos, erros de leitura do hidrômetro e outros fatores, os vazamentos causaram prejuízo de mais de 52 milhões de reais em 2017. Para se ter uma ideia, a média de perda de água potável é de 31% no estado. Para este especialista, a situação pode ser ainda pior, já que os dados obtidos no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento são declarados pelas próprias empresas de abastecimento. São números autodeclaratórios, tipo imposto de renda. Você diz para o governo qual é o seu número. E deveria ter uma checagem se isso é verdadeiro ou não. Isso não é feito. Isso tem implicações seríssimas. Repara, se nós temos uma perda de 50%, significa dizer que o custo da água para cada moradia poderia ser a metade do que é. O Museu Nacional completa 201 anos hoje. Exatamente. E o pedido de aniversário é que as pessoas abracem a causa da revitalização do espaço que sofreu com o incêndio em setembro do ano passado. As obras emergenciais devem ser concluídas no fim da semana e aí sim o trabalho de restauro deve ter início. Uma história bicentenária movida à expectativa. Dia após dia, o Museu Nacional volta a se reerguer. É um trabalho devagar e minucioso. É preciso atenção aos detalhes para separar os destroços do incêndio do acervo recuperado. A Ângela é arqueóloga da casa há 30 anos e no momento em que a história mais precisou do seu trabalho, ela não hesitou em ajudar. Eu fico muito feliz em participar do resgate. Porém, até que o museu possa voltar a abrir as portas, ainda falta muito trabalho. Até o fim desta semana, terminam as obras emergenciais, que foram fundamentais para a estabilização da estrutura danificada pelo fogo. Apesar do incêndio que destruiu grande parte da história, o Museu Nacional conta com ajuda para se reerguer. Instituições mundo afora têm procurado a diretoria, entre elas o Museu do Louvre, na França, um dos mais importantes do mundo. Ofertado desde doação de material original até mesmo empréstimo de longo tempo. Então a gente tem uma perspectiva muito boa, inclusive com as novas exposições da nossa instituição. Até o fim do ano, os pesquisadores continuam as buscas pelo acervo que resistiu às chamas. Mas para que o trabalho não seja interrompido, será necessário um maior investimento. As caixas onde as peças valiosas estão sendo guardadas estão chegando ao fim. A estimativa é que sejam necessárias 20 mil unidades para encerrar o desafio. As luvas e máscaras usadas pelos pesquisadores também estão com os dias contados. E com isso, o pedido de aniversário feito pelo museu é de que todos abracem a causa. E agora a gente segue com mais informação ao vivo, prioridade sempre para o destaque de momento. A gente chama a Natasha Franco. Já chegou à cidade da polícia o jogador Neymar, Natasha? Exatamente, Thaís. Chegou agora há pouco, ele chegou numa van
toda com isso filme. Ele não conseguiu entrar pelo portão principal ali da cidade da polícia por conta da quantidade de pessoas que estavam ali no local. Ele agora desceu da van, foi abordado por jornalistas, mas decidiu não falar absolutamente nada. Ele não respondeu a nenhuma das perguntas e agora a gente aguarda a entrada dele, que a gente vê agora aí, até a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, onde ele vai prestar depoimento. O Neymar chegou de muletas, desceu da van e está caminhando até esse portão de entrada, onde ele vai ser ouvido em relação ao inquérito aberto aqui no Rio de Janeiro por conta da divulgação de imagens íntimas divulgadas por ele em redes sociais, na hora que ele tentou ali se defender da acusação de estupro. A gente volta a qualquer momento com mais informações e com a chegada do Neymar ali na cidade da polícia. Thaís. Enquanto isso, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já com o Jornal do Rio. Vamos falar sobre o lançamento do livro com histórias do nosso querido Ricardo Boechat. Estamos de volta com o Jornal do Rio, já tem informação ao vivo, imagem direto da cidade da polícia, onde está chegando essa confusão toda que você está acompanhando aqui no telão do Jornal do Rio. É a chegada de Neymar para prestar esclarecimentos na delegacia especializada em crimes de informática. Ele que vai dar aí detalhes sobre a divulgação de fotos íntimas com a mulher, né, que o acusa de estupro, esse caso que aconteceu em Paris, na França, mas ele divulgou as fotos no último fim de semana, vai prestar esclarecimentos. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, inclusive, esteve na Granja Comari, onde estava concentrada a seleção brasileira, né, fazendo o pré-Copa América. Seguiu lá, tentou esse contato, Neymar não estava lá e esse depoimento que foi agendado primeiramente para sexta-feira, mas ontem, com a lesão de Neymar, ele foi adiantado, antecipado. Neymar já era aguardado para prestar esse depoimento desde o início da tarde, chegou aí, vocês conseguem observar a confusão por ali para poder fazer uma imagem. Tá de muleta, tá com dificuldade realmente para andar, acompanhado de alguns assessores, alguns seguranças tentando garantir a entrada dele, seguranças particulares, a entrada dele na delegacia.